Fala pessoal, na aula de hoje nós vamos iniciar o nosso estudo na neuroanatomia. Após o término da aula, se ainda assim tiverem alguma dúvida, não hesitem em me mandar um e-mail ou uma mensagem direta lá pelo Instagram. Como objetivos da aula, nós vamos falar sobre a divisão do sistema nervoso, a descrição da unidade fundamental desse sistema nervoso, que são os neurônios, e as propriedades do sistema nervoso. Então, os seres vivos devem continuamente se ajustar ao meio ambiente para sobreviver. Então, essa resposta muitas vezes é trazida do animal para o ser humano. Então, algumas respostas que nós temos são respostas extintivas, que podem ser comparadas com as respostas, às vezes, que os animais têm também. E o sistema nervoso ele vai ser responsável pela regulação e controle das funções corporais, junto com o sistema endócrino. Então, o sistema nervoso ele vai ser responsável por receber, por integrar e por responder a essas informações. Nós podemos classificar o sistema nervoso de várias formas, e uma destas classificações é a classificação morfológica. Então, a classificação morfológica do sistema nervoso vai ser a classificação que nós dividimos o sistema nervoso em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central vai ser todo aquele sistema nervoso que está no centro, que está no eixo principal do nosso corpo. E vai ser o sistema nervoso que estará protegido por um arcabouço ósseo. O arcabouço ósseo que irá proteger essas estruturas é o arcabouço pertencente ao esqueleto axial. E o esqueleto axial, ele vai ter como composição a coluna vertebral, onde nós temos a coluna protegendo a medula espinal, por exemplo, e o crânio, que vai proteger o encéfalo. Então, o sistema nervoso central é todo aquele sistema nervoso que está protegido por um arcabouço ósseo. Já o sistema nervoso periférico é aquele que vai estar na periferia e não terá um revestimento ósseo para a sua proteção. Então, no sistema nervoso central, nós vamos ter um encéfalo, que vai ser protegido pelo crânio. Então, todas essas estruturas que estão aqui, ó, dentro do crânio, são as estruturas que compõem o encéfalo. E nós temos a medula espinhal, ou medula espinal, né, o nome mais novo, que vai ser a parte do sistema nervoso que estará dentro do canal vertebral. Então, é aquela parte do sistema nervoso que estará protegida pela coluna vertebral. No encéfalo, nós podemos dividir ele em três partes. Nós vamos ter o tronco encefálico, nós vamos ter o cerebelo, que significa pequeno cérebro, e nós vamos ter aqui o cérebro propriamente dito. Então, no encéfalo, ele é composto por três partes: o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. O cérebro ainda pode ser dividido em outras duas partes. O telencéfalo, que é onde ficam os hemisférios cerebrais, e o diencéfalo, que é essa parte central. O diencéfalo, essa parte central, ele é ímpar, enquanto os hemisférios cerebrais, o telencéfalo, eles são pares. E o tronco encefálico, por sua vez, ele pode ser dividido em três partes: o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Então, no sentido crânio-caudal, as três partes que vão constituir o tronco encefálico são mesencéfalo, ponte e bulbo. A gente pode errar até o mesencéfalo e o bulbo, mas a ponte a gente não pode errar nunca, porque a ponte vai ter que estar entre duas partes, né? Entre duas extremidades, digamos assim. Então, aqui vai ser a ponte, aqui embaixo mais o bulbo, que vai dar continuidade com a medula espinal, e aqui vai ser o mesencéfalo. O bulbo, antigamente, ainda era chamado de medula oblonga, então pode ser que em alguns livros mais antigos vocês encontrem essa denominação
de medula oblonga. Saibam que é a mesma coisa que o bulbo. E o sistema nervoso periférico, ele vai ser formado por nervos, por gânglios e por terminações nervosas. Os nervos, eles podem ser nervos que vão sair da medula espinal, que são chamados de nervos espinhais, e são no número de 31 pares, ou nervos cranianos, que são os nervos que saem das estruturas de dentro do crânio, do encéfalo, especificamente do cérebro e do tronco encefálico, e são em números de 12 pares. Então, os nervos cranianos são as estruturas que saem de dentro do crânio e os nervos espinhais são as estruturas que saem da medula espinal. Então, aqui nessa imagem, nós temos um exemplo do plexo braquial e aqui nós temos um exemplo dos nervos cranianos. São essas pequenas estruturas saindo aqui, ó, do tronco encefálico. Então, aproveitando essa imagem aqui cadavérica, a gente vai ter aqui o cerebelo. Aqui eu tenho o cérebro e aqui na região central aqui, ó, nós temos o tronco encefálico, com o bulbo, a ponte e o mesencéfalo, que é essa estrutura aqui. Mas a gente pode também ter uma classificação funcional, ou seja, é uma classificação de acordo com as estruturas que esse sistema irá inervar. E de acordo com essa classificação funcional, nós podemos dividir em sistema nervoso somático e sistema nervoso autonômico. O sistema nervoso somático é o sistema que vai relacionar o indivíduo com o meio externo, enquanto o sistema nervoso autonômico é aquele sistema que vai relacionar o indivíduo com o meio interno. Então, o sistema nervoso somático, ele também é conhecido como sistema de vida de relação e vai inervar, portanto, a pele e o sistema músculo-esquelético. Enquanto o sistema nervoso autonômico é aquele conhecido como sistema de vida vegetativo. Ele vai regular a respiração, ele vai regular a circulação, a temperatura e a digestão, por exemplo. É o sistema nervoso que vai levar a informação e trazer as informações das vísceras. É ele que mantém o nosso corpo em equilíbrio, é o que mantém a homeostase do nosso corpo. Então, ele vai inervar músculo cardíaco, músculo liso e as glândulas. E para que todos esses dois sistemas funcionem, a gente precisa de uma unidade fundamental, uma unidade funcional. Então, a unidade funcional do nosso sistema vai ser essa estrutura aqui, ó, que foi identificada lá no final lá do século XIX, com uma melhoria drástica das técnicas histológicas. Então, as técnicas histológicas ficando mais precisas, ficou fácil de identificar essa estrutura. Então, o Camilo Golgi foi quem descreveu primeiramente essa célula nervosa, na qual nós dizemos que é a unidade anátomo-fisiológica do sistema nervoso e que nós chamamos de neurônio. Então, aqui nós temos o neurônio, que é essa unidade anátomo-fisiológica do sistema nervoso. E esse neurônio, ele pode ser dividido em 3 partes. Ele pode ser dividido em dendritos ou dendritos, é a mesma coisa, que são essas estruturas aqui, ó. Ele vai ter no seu aqui um centro, num corpo, e vai ter aqui o axônio, nesse eixozinho maior aqui do neurônio. Aonde dendrito vem da palavra grega chamada dédron, que significa árvore, né? Então parece aquela árvore que a gente desenhava quando era criança. E o axon vem da palavra eixo. Então, o axônio seria o eixo aqui do neurônio, enquanto os dendritos seriam essas estruturas aqui, ó, parecendo os arbustos das árvores. Ramon e Cajal, eles começaram a estudar um pouco mais essas estruturas e conseguiram fazer a marcação individualizada dessas células.
Então, aquilo que a gente pensava antigamente ser uma massa contínua foi desmistificado e foi dito, né, que nós não temos uma massa contínua, mas uma rede celular. E essa rede celular, ela é integrada por conexões que nós vamos chamar de sinapses. Então, aqui nessa imagem, por exemplo, nós temos uma sinapse entre um dendrito e um axônio. Então, as sinapses são essas conexões entre um neurônio com outro neurônio. A gente vai ver isso muito em sistema nervoso simpático e parasimpático. E vai ver também a conexão entre o axônio e uma glândula e um músculo, por exemplo, que são essas conexões. Então, apesar da gente dividir, por exemplo, numa morfologia ou numa funcionalidade esse sistema nervoso, elas estão totalmente integradas. É só uma questão de como se divide, de como se olha para esse sistema nervoso. Se eu olho simplesmente pelo que está sendo recoberto por osso e pelo que não é recoberto por osso e que não está na periferia, então nós vamos dizer que aquele sistema vai ser dividido em sistema nervoso central e periférico. Mas se eu olho para a funcionalidade, quais são as estruturas que esse sistema vai inervar, aí a gente vai dividir em sistema nervoso autonômico ou sistema nervoso somático. Mas todos esses dois sistemas irão precisar de um neurônio e precisarão dos nervos periféricos, da medula, do tronco encefálico, do cérebro para as suas conexões. Então, o tecido nervoso ele vai ser formado por dois componentes, o neurônio, que a gente já falou, mas ele também vai ser formado pelas neuróglias, ou células gliais, ou células da glia. Os neurônios, então, como nós falamos, vão ser a unidade fundamental desse sistema. Eles vão ser responsáveis por receber, processar e enviar essas informações, e após o nascimento não são produzidos novos neurônios. Já as neuróglias ou células gliais, elas são as células que vão ocupar os espaços entre os neurônios. Elas vão servir para sustentar, para revestir ou isolar aquele neurônio, para modular a atividade neuronal e como mecanismo de defesa desse sistema. E elas conservam ainda a capacidade de mitose, ou seja, elas ainda continuam a se dividir mesmo após o nascimento. Então, os neurônios vão ser células altamente excitáveis, que vão se comunicar através de impulsos elétricos, e esses impulsos elétricos serão sempre neste sentido, do dendrito para o corpo, para o axônio. Isso não importa se é do meio externo para o meio interno, se é da periferia para a parte central, o impulso nervoso vai ser sempre nesse sentido, dendrito, corpo, axônio. Os neurônios, eles ainda podem ser classificados em duas formas. Ele pode ser classificado quanto à forma dos seus prolongamentos. Então, ele pode ser dito que o neurônio ele vai ser unipolar, quando nós temos um axônio e não encontramos dendrito. Por exemplo, são aqueles neurônios dos receptores sensoriais. Pode ser bipolar, quando nós temos um dendrito e um axônio, né? Então eu vejo um dendrito e um axônio para cada lado. Um exemplo clássico desses neurônios são os neurônios que nós encontramos na retina e no ouvido interno. O pseudo unipolar, aonde a gente não tem ali, né? A gente não distingue muito bem a relação entre dendrito e axônio. Então, onde o dendrito vai ter uma fusão e nós vamos encontrar somente o axônio. E o multipolar, que é o neurônio clássico que geralmente a gente conhece, que é o neurônio que possui muitos dendritos e um axônio. Esse tipo de neurônio é o neurônio que vai ser predominante no sistema nervoso central. Mas a forma mais clássica de classificação desses neurônios é quanto à sua função. Então, geralmente,
nós vimos no dia a dia a classificação mais funcional. Então, os neurônios, eles podem ser classificados quanto neurônios sensitivos e neurônios motores. Então, é muito simples. Aquele neurônio que detecta a mudança no ambiente e leva essa mudança, esse estímulo do ambiente em direção ao sistema nervoso central, ele vai ser um neurônio sensitivo. Ele está sentindo o que está acontecendo no ambiente. Enquanto o neurônio motor, como o próprio nome já diz, vai ser o neurônio de resposta. Então, vai ser o neurônio que vai levar agora a resposta desse sistema nervoso para o músculo ou para uma glândula, por exemplo. Então, os neurônios sensitivos são os neurônios que estão chegando ao sistema nervoso central e são ditos também neurônios aferentes. E os neurônios motores são aqueles neurônios de resposta, são os neurônios que estão saindo do sistema nervoso central para a parte mais periférica. Então, são esses neurônios, eles são chamados de neurônios eferentes. Então, aqui é bem clássico essa resposta, né? Esse arco reflexo aqui, que vai ser formado pelo neurônio sensitivo e pelo neurônio motor. Então, quando a gente percute um determinado tendão, o músculo é rapidamente estirado e essa informação sensitiva vai chegar aqui ó, na medula espinal, por exemplo, pela sua parte posterior. Fará uma sinapse com o neurônio motor e, de forma inconsciente, vai levar a informação rapidamente ao músculo para que ele se contraia. E aí, quando ele contrai, a gente automaticamente estica o nosso joelho, estende o joelho, né? Então, essa resposta aqui, ó, é uma resposta por um arco reflexo, muito utilizado nos testes de integridade de sistema nervoso, que são os testes de reflexo. E para aumentar a complexidade do sistema nervoso, nós temos o surgimento dos interneurônios. Então, esses interneurônios são os neurônios que irão aumentar essa complexidade do nosso sistema nervoso e são os neurônios que vão aumentar as sinapses dentro desse sistema. Então, eu costumo brincar nas minhas aulas aqui, ó. A gente, quando coloca o dedo num alfinete, né, bota o dedo no alfinete sem querer, ou bota a mão numa chapa quente, automaticamente um neurônio sensitivo leva a informação para a medula espinal. A gente sabe que não pode ficar com a mão ali muito tempo, senão a gente vai queimar, a gente precisa tirar rapidamente aquela mão, e aí vem uma informação pelo neurônio motor para o músculo, de forma inconsciente. Mas depois a gente começa a sentir a dor da queimadura, por exemplo, né? Assim? Então, aqui nesse momento, a gente tem um interneurônio que leva essa informação agora para nível cerebral. E esse interneurônio eu acabo brincando nas minhas aulas e chamando ele de X9. Então, é ele que vai aumentar a complexidade das nossas respostas perante aos estímulos recebidos, por exemplo. Então, aqui no corte da medula e coluna vertebral, a gente consegue perceber a medula aqui no centro, e aí nós temos o neurônio sensitivo chegando pela região posterior e o neurônio motor saindo pela região anterior da medula. E a partir do momento que eles saem, eles estão chegando e saindo, ó, como se fosse pelo mesmo canal, ó, englobado aqui, ó, pela mesma estrutura. E aí é nesse momento que a gente tem a formação de uma raiz nervosa. Então, aqui a gente tem uma foto representativa de um segmento medular, onde nós temos a medula, com seus neurônios sensitivos e motores, e com as suas respectivas raízes nervosas, tanto para um lado quanto para o outro lado. Já as neuróglias,
elas vão ser mais abundantes do que os neurônios. Então, para cada um neurônio, nós vamos ter de 10 a 50 células gliais. Essas neuróglias, como nós já falamos, servirão para ocupar os espaços entre os neurônios. Elas vão sustentar, revestir ou isolar o neurônio, modular a sua atividade, auxiliar na defesa desse sistema. Continuam a se dividir e nós temos uma neuróglia clássica que vai gerar uma estrutura que nós conhecemos, a grande maioria conhece essa neuróglia, que é a bainha de mielina. Falaremos, acho que um pouco mais na frente dela. E as neuróglias acabam constituindo a metade do volume do nosso encéfalo. Então, nós temos aqui dois neurônios, né? Um neurônio sem a bainha de mielina e aqui um outro neurônio com bainha de mielina. Então, essa bainha de mielina, ela vai estar presente tanto em sistema nervoso central quanto em sistema nervoso periférico e ela vai servir para isolar partes daquele neurônio. E aí a gente diz que a passagem do impulso nervoso pelos neurônios com bainha de mielina é a passagem através do impulso que nós chamamos de impulso saltatório. E qual vai ser a diferença, então, para os neurônios que possuem a bainha de mielina e os neurônios que não possuem a bainha de mielina? Né? A gente pode olhar aqui, ó, clássico e de forma fácil e lúdica, de que os neurônios que possuem a bainha de mielina têm uma velocidade na condução do impulso nervoso maior do que aqueles neurônios que não possuem a bainha de mielina e têm a sua condução de forma linear e não saltatória. Então, como tipos de neuróglias, nós vamos ter os astrócitos, que vão ser estruturas que estarão dispostas ao longo dos capilares, irão formar uma barreira hematoencefálica importante e vão auxiliar automaticamente na recuperação desse tecido nervoso. Então, aqui a gente tem um exemplo de um astrócito entre um capilar e um neurônio. Nós vamos ter os oligodendrócitos, que são as neuróglias responsáveis pela produção da bainha de mielina no sistema nervoso central. As células de Schwann, que são as responsáveis pela produção da bainha de mielina no sistema nervoso periférico. As células ependimárias, que irão revestir os ventrículos cerebrais. Nós vamos falar ainda sobre essas estruturas, o que são essas estruturas. E as micróglias, que irão ajudar no processo de fagocitose, ou seja, vão ajudar também no processo de defesa desse sistema. Então, aqui nós temos os 5 tipos básicos de neuróglias. O sistema nervoso ainda, nós podemos identificar 2 tipos de coloração, né? Nós encontramos uma coloração mais clara e uma coloração mais escura, e a dependendo da região, vai estar mais interna ou mais externa. Então, essa coloração é o que nós chamamos e denominamos ainda de substância branca e substância cinzenta. E por que uma tem uma cor e a outra tem uma cor talvez mais escura? Porque na substância branca, nós encontramos fibras nervosas mielínicas e neuróglias. Já na substância cinzenta, nós encontramos os corpos dos neurônios, fibras amielínicas e neuróglias. Então, basicamente, quem vai dar essa diferença de substância branca e substância cinzenta será a presença ou não da bainha de mielina e a presença ou não dos corpos dos neurônios. Então, sem bainha de mielina, mas com corpos de neurônios, substância cinzenta. Com bainha de mielina, será uma coloração mais clara e a substância branca. E aí a gente tem uma pequena diferença, aonde no cérebro e no cerebelo, nós temos a substância branca na parte interna e a substância cinzenta mais na parte externa. Então, aqui é um corte frontal do cérebro, onde nós temos substância branca e substância cinzenta, e aqui no cerebelo, né, a substância branca pelo centro
e a substância cinzenta mais na parte periférica. Já no tronco encefálico e na medula, a substância cinzenta vai estar por dentro e a substância branca vai estar por fora. É o contrário. Então, quanto no cérebro e no cerebelo, a substância cinzenta está por fora e a branca está por dentro, na medula e no tronco encefálico é o contrário. Substância cinzenta por dentro e a substância branca por fora. Para que aquele sistema nervoso tenha um excelente funcionamento, nós precisamos ter três propriedades que são especialmente importantes e íntegras nesse sistema. Se uma dessas propriedades não estiver íntegra, nós teremos problemas com o sistema nervoso. Então, nós temos as três propriedades que são a propriedade da irritabilidade, a propriedade da condutibilidade e a propriedade da contratilidade. O que isso quer dizer? Nosso sistema nervoso ele tem que ter uma propriedade de ser sensível a um determinado estímulo. Ou seja, ele tem que permitir detectar as modificações ou do meio ambiente ou do meio externo. E a partir do momento que ele identifica essas alterações, ele tem que ser capaz de conduzir os impulsos nervosos. E depois que ele conduz esses impulsos, ele tem que ser capaz de gerar uma reação ou uma resposta. Sem essas três propriedades, nós não teremos um bom funcionamento do sistema nervoso. Então, um dos principais objetivos do estudo do sistema nervoso vai ser a compreensão dos efeitos da lesão neste sistema. E os sinais e sintomas decorrentes dessa lesão vai depender da localização dessas lesões no sistema nervoso. Então, o estudo do sistema nervoso ele é de suma importância para a gente entender muito sobre essa questão de lesão e sequela, ou lesão e resposta a esse estímulo ao sistema nervoso. Nossos livros de escolha para as nossas aulas, e aí que em sistema nervoso eu acrescento mais um clássico da neuroanatomia funcional, que é o livro de Ângelo Machado. Gratidão a todos, espero que estejam gostando, um grande abraço e até a próxima.